pessoal, nossa viagem de hoje vai ser para o Timna Park. É um lugar muito visitado em Israel. Logo na entrada a gente tem um anfiteatro muito grande para palestras. A gente tem um painel enorme com figuras egípcias, né? Tem uma miniatura de um carro antigo chamado de Big, é um carro de guerra muito utilizado pelos egípcios na antiguidade. E tem também várias trilhas, vários lugares para passeios, para esportes radicais, mas as duas principais atrações, que foi onde a gente visitou, foram as colinas, é um lugar chamado Colinas de Salomão, né? Conhecido como Colinas de Salomão, e um outro que é a réplica do Tabernáculo de Moisés. Então vem comigo que tem muita coisa boa por aí. Agora, olha que interessante. Lembra da história de Moisés, né? A Bíblia fala que eles saíram lá do Egito, Moisés com todo o povo de Israel, saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, depois ficaram 40 anos peregrinando pelo deserto do Sinai, pelo deserto do Negueb, até entrar em Canaã, que é o país de Israel, a terra de Israel hoje. Agora, olha aí, ó. Provavelmente, né, quando eles fizerem esse trajeto do Egito até Israel, é bem provável que eles passaram por esse lugar, que hoje tem o nome de Timna Park, e é provável também, ou é possível, que eles tenham também armado o tabernáculo, armado suas tendas neste lugar. Isso é tremendo! E esse lugar que vocês estão vendo aí é um lugar que é popularmente conhecido já há muitos anos como as Colunas de Salomão, ou Pilares de Salomão. É um lugar com muitas minas de cobre, minas muito antigas, datadas da época de Salomão, inclusive, por isso que ficou conhecido por esse nome. A gente não tem nenhuma evidência arqueológica que prove que Salomão teve mina de cobre e que as minas de cobre que ele porventura tivesse eram essas. Mas é uma cultura popular que acabou entrando para a história dessa maneira. Mas o fato é que aqui tem muitas minas, né? Foram encontradas milhares de minas de cobre. Até hoje é feita a extração desse metal por aqui, só que hoje é feito por uma empresa mexicana, né? E aqui foram encontrados também muitos restos arqueológicos de civilizações antigas, muitos templos egípcios, né? Mostrando que aqui foi um lugar que foi dominado pelo egípcio durante muito tempo. Foi encontrado também muitos desenhos de várias civilizações citadas na Bíblia, egípcios, amalequitas, midianitas, desenhos de carros de guerra, como aquela réplica que a gente viu lá na frente. Enfim, é um local extremamente rico, arqueologicamente falando, historicamente falando. E é muito bonito de visitar, de ver, de subir nessas pedras, né? Dá para entender um pouquinho por que o meu joelho está tão estourado. Mas é um lugar magnífico, é muito bonito. Agora, emoção mesmo fica por conta de conhecer a réplica do tabernáculo construído por Moisés, que tem a descrição toda lá em Êxodo. É um lugar muito especial. Gente, só que antes de mostrar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tentei mesmo filmar e fotografar da melhor maneira possível. Mas assim, eu não tenho equipamento adequado, eu não tenho nenhuma habilidade, não tenho hábito, não tenho familiaridade, né? Quem me conhece sabe disso. Então, e além disso, a gente estava ali, eu estava numa caravana de 33 pessoas. E todo mundo querendo fotografar, querendo filmar, querendo ouvir.
Então, assim, né, eu fiz o meu melhor e espero que vocês estejam aí conseguindo, mesmo com as limitações aqui das imagens aí feitas, né, de maneira caseira, leiga, mas eu espero que vocês estejam conseguindo aí absorver pelo menos um pouquinho desses lugares que inspiram. E qual que é a história do tabernáculo, né? A Bíblia conta que o povo de Israel, depois de 420 anos no Egito, foi liberto da escravidão, atravessaram o Mar Vermelho e foram pelo caminho do deserto até chegar no Monte Sinai, mais ou menos uns 2 ou 3 meses de caminhada. E lá nesse Monte Sinai, Deus deu a Moisés não só os 10 mandamentos, mas toda a lei que deveria ser seguida pelo povo. Leis cerimoniais, leis civis, leis morais, né? Porque o povo ele era escravo, então ele não tinha uma identidade ainda. E ali também no Monte Sinai, Deus mandou que eles construíssem uma tenda, um tabernáculo, que simbolizaria a presença de Deus entre eles e seria também o centro de culto de todo o povo. Quando a gente começa a ler, né, Êxodo e as descrições da Bíblia de como que esse tabernáculo deveria ser construído, a leitura fica até meio cansativa, porque ela é extremamente detalhista. E é assim porque o tabernáculo carrega uma mensagem profética muito forte. A carta de Hebreus no Novo Testamento fala que o tabernáculo terreno era representação e sombra do tabernáculo celestial. Essa réplica, né, do tabernáculo aqui no Timna Park foi construído pela Convenção Batista dos Estados Unidos e atualmente é mantido por um grupo de judeus messiânicos. Tem o tamanho real do tabernáculo descrito na Bíblia, que é aproximadamente 25 metros de largura por 50 metros de comprimento. E a tenda mesmo, né, a tenda coberta, mais ou menos 4,5 por 14. O incrível é que tudo no tabernáculo aponta para Jesus. Moisés provavelmente não tinha essa revelação, mas nós temos hoje. Então, a gente tem primeiro a entrada, né, que é muito bonita, as cortinas coloridas, nas 4 cores que vão se repetir em todo o tabernáculo, que é o branco, simbolizando a pureza, a santidade de Jesus, que nunca pecou, o azul, que simboliza o céu, que traz à memória a natureza celestial de Jesus como Filho de Deus, como membro da Trindade divina, o vermelho, que é cor de sangue, que lembra a natureza humana de Jesus, que veio como ser humano, e o roxo, ou púrpura, que é o símbolo de majestade, de reis e de monarquias na época dos judeus, né? Trazendo aqui também a mensagem profética que Jesus é o rei. E a porta está sempre voltada para o Oriente, ou seja, para onde nasce o sol. Lembrando que Jesus é o nosso sol da justiça. A cerca em volta do tabernáculo, né, que cerca todo o átrio, ou todo o pátio, que é toda essa área aberta. A cerca de linho é alta, tem mais de 2 metros de altura e simboliza a pureza e a santidade de Deus. Quem está fora não consegue ver o que está lá dentro. É preciso entrar no tabernáculo para ver o que tem lá. A primeira coisa depois da porta é o altar de bronze, onde eram feitos os sacrifícios, cujo fogo deveria arder continuamente sem nunca se apagar. É como se fosse uma grande churrasqueira, né? E os sacerdotes todos os dias, de manhã e à tarde, faziam sacrifício em favor de todo o povo.
E os israelitas também traziam seus animais até aqui. Então os animais eram sacrificados e eram queimados neste altar de acordo com o propósito de cada oferta. A gente fica com pena do bichinho, né, que era morto sem culpa nenhuma e parece até injustiça, mas na verdade é justamente a justiça perfeita que excede a nossa se cumprindo. Então, resumindo, o pecado gera morte. Todo que pecar deve morrer. Essa é uma lei espiritual que existe já desde antes do mundo existir. E um pecador, ele não poderia morrer no lugar de outro pecador, porque ambos já estão condenados. Então, ou a pessoa que pecou deveria morrer, ou o inocente poderia morrer em seu lugar. Então, há um princípio espiritual aqui muito forte, que aponta para o sacrifício de Jesus, que morreu no nosso lugar sem ter pecado algum. E aqui eram queimadas também ofertas de cereais, quando o propósito não era perdão dos pecados, mas gratidão e louvor pelas bênçãos recebidas. Um pouco mais à frente do altar, a gente tem a bacia, né? A pia, que também é feita de bronze. E uma curiosidade, a Bíblia conta que essa pia ela foi feita com os espelhos doados pelas mulheres. Né? Naquela época não existia vidro, então os espelhos eram feitos de bronze, era um bronze polido, que foi coletado, derretido e se transformou numa grande pia para armazenar água. Só um parêntese aqui, você lembra quando o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele fala, agora nós vemos como sombra, como por espelho, mas um dia nós veremos face a face. Aí a gente lê esse texto, a gente fala assim, mas quando a gente olha no espelho, a gente não vê sombra, a gente vê de maneira nítida, mas a gente tem um espelho de vidro, né, que reflete realmente a imagem de maneira perfeita. Mas o apóstolo Paulo, e muito menos Moisés, eles não tinham acesso ainda ao vidro, né? Então eles usavam o bronze. Então o bronze das mulheres, né, foi transformado aí nessa grande bacia, nesse grande tanque. E os sacerdotes só podiam entrar no santuário depois de lavar as suas mãos e os seus pés. Então, os sacerdotes, quando eles eram consagrados ao sacerdócio, eles eram lavados cerimonialmente por inteiro, o corpo todo, mas uma vez só no dia da consagração. E aí, todas as vezes que eles fossem entrar no santuário, eles deveriam, então, como medida de higiene, devido à poeira do deserto, mas também como símbolo de limpeza espiritual, eles deveriam lavar, então, as mãos e os pés. E também depois, antes de entrar aqui no Santo dos Santos. So the Levites helping had to all day bring water from the spring. E os levitas tinham que trazer água o dia inteiro para eles. And of course in John we see Christ as the Word Em of João God. nós vemos Cristo como sendo a palavra. He is the water of the Word that cleanses us. E aquele é a água que nos limpa. So in the courtyard redemption took place. E aqui a redenção acontecia. Sin was paid for O pecado era pago ali and cleansed. e limpado. É interessante a gente perceber que os israelitas não entravam no tabernáculo para passear ou para ver o movimento. Eles vinham aqui apenas para trazer as suas ofertas em sacrifício, pedindo perdão pelos pecados, ou agradecendo uma bênção, ou adorando a Deus, mas era um lugar considerado assim extremamente santo, e entrar nele exigia uma postura toda especial. Então a gente tem primeiro o altar de sacrifício, depois a pia de bronze, e aí então a gente entra na tenda do testemunho, ou tenda do encontro, que é esse lugar que é coberto, e era de onde a nuvem de fumaça subia e servia de direção para o povo
para continuar a caminhada ou para parar naqueles lugares. E aqui dentro apenas os sacerdotes podiam entrar. E aqui era de onde Moisés também falava com Deus. O chão é de terra, as paredes são de madeira revestidas de ouro e a cobertura são várias camadas de cortina adornada com as 4 cores, né? Branco, azul, vermelho e roxo, e bordada com desenhos de querubins e romãs. Nesse primeiro cômodo, chamado de lugar santo, que mede aí aproximadamente 4,5 por 9 metros, ficavam então a mesa com os pães, o candelabro e o altar de incenso. Aqui a gente tem a representação do sacerdote, vestido de linho branco, e do sumo sacerdote, com a túnica azul, e o peitoral com as 12 pedras, cada pedra simbolizando uma das tribos de Israel. E nos ombros também, né? Eles carregavam as estolas, em cada ombro o nome de 6 tribos, totalizando as 12. Então, o sumo sacerdote, ele representava Israel diante de Deus, da mesma forma que Jesus é o nosso sumo sacerdote e nos representa diante do Pai. Do lado direito, a gente tem a mesa dos pães, também de madeira, coberta de ouro, e sobre a mesa ficavam sempre 12 pães, representando a nação de Israel, as 12 tribos, e uma vez por semana, a cada sábado, os sacerdotes comiam estes pães, simbolizando a comunhão com Deus, e aí eles trocavam por outros, né, que iam ser comidos na outra semana. Do lado oposto, a gente tem a menorá, que é o candelabro de ouro, com 7 hastes, tendo 7 lâmpadas de azeite na ponta de cada uma. E esse 7 é um número também bastante profético. E Isaías, se referindo ao Messias, a Jesus, ele fala dos 7 espíritos que estariam sobre ele, né? Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de conhecimento. E é uma referência aqui também a esse cumprimento, que Jesus é a luz, ele é o pão da vida, ele é o maná que desce do céu e é também a luz, né, do mundo, e a luz que nos ilumina. E era esse candelabro que iluminava o local. A única luz que entrava aqui dentro era a luz que vinha desse menorá, desse candelabro. E todos os dias essas lâmpadas deveriam ser acesas ao entardecer e depois de manhã elas eram apagadas e limpas com espevitadeiras também feitas de ouro. E na entrada para o lugar santíssimo a gente tem o altar de incenso. O altar de bronze que fica lá fora no átrio era para sacrifício de animais e de cereais, sacrifício pelos pecados, enquanto esse altar de incenso era para especiarias aromáticas, que ao serem queimadas exalavam perfume para Deus. E Salmos, acho que é o Salmo 141 e também em Apocalipse, mostra que o significado simbólico do incenso são as orações, são as nossas orações que sobem para Deus em perfume suave. E também era esse altar de incenso, a fumaça do incenso, que escondia o sumo sacerdote quando o sumo sacerdote iria entrar no lugar santo. E separando então esse lugar do lugar santo do lugar santíssimo, a gente tem uma cortina, também bordada com as 4 cores. E atrás da cortina a gente tem apenas a Arca da Presença ou a Arca da Aliança, que é a representação máxima da presença de Deus. Dentro da arca havia as tábuas de pedra, né? A lei de Deus, a palavra de Deus, que a gente sabe que é Jesus, que é o verbo que se fez carne. A gente tinha também um recipiente com o maná do deserto, também uma referência aí a Jesus como sendo o pão dos céus.
e a vara de Arão que havia florescido, simbolizando a ressurreição, a nova vida de Jesus e que nós podemos ter também através de Jesus. Quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida, em Canaã, então eles montaram ali o tabernáculo. O tabernáculo já esteve em várias cidades até finalmente ficar em Jerusalém. A Bíblia fala sobre a tenda de Davi, não é? Então era o tabernáculo que foi montado ali em Jerusalém, até que Salomão construiu um templo para substituir essa tenda. E esse templo foi destruído uma vez, foi reconstruído, depois foi ampliado por Herodes, mas no seu interior mantinha a disposição do lugar santo e do lugar santíssimo do tabernáculo. Então, todas as coisas que tem aqui no tabernáculo, aqui dentro, existiam também no templo, né? A mesa, o candelabro, o altar de incenso, a arca, então tudo isso estava dentro do templo, o templo que Jesus visitava. E foi essa cortina entre os dois cômodos, entre o lugar santo e o santo dos santos, que se rasgou quando Jesus foi crucificado, né? Simbolizando que o livre acesso até Deus através de Jesus, quebrando toda a barreira que nos separava de Deus, e também o cumprimento da profecia desenhada nesse tabernáculo, porque sem a cortina de separação e com as portas do templo abertas provavelmente, né, pelo terremoto que aconteceu, as portas se abriram. Então, com essa visão, sem a cortina e sem a porta, a gente tem a sombra da cruz, vista de maneira nítida e maravilhosa. Então, o tabernáculo é a representação do Evangelho, a salvação por meio da crucificação de Jesus. Isso é maravilhoso demais. Olha a riqueza que a gente tem aqui. Então, de um lado, a gente tem eu e você, seres humanos, pecadores, separados de Deus, porque Deus é santo, né? E a presença de Deus simbolizada no tabernáculo pela Arca da Aliança. Então, para chegar até Deus, a gente só pode chegar até Ele através da cruz. E o que existe nessa cruz? A porta, que é Jesus Cristo, né? Lá em João ele fala, eu sou a porta. Ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado no altar, no nosso lugar. Ele é a água viva que nos purifica, que nos lava, que nos santifica. Ele é a luz do mundo. Jesus Cristo é também o nosso intercessor, que está nesse momento à direita de Deus, intercedendo por nós, e é também o pão da vida que nos sustenta, que nos mantém. Então é através de todo esse simbolismo que Jesus Cristo nos mostra, né, que Ele é o único caminho através do qual podemos nos chegar até Deus, sem nenhuma barreira, sem nenhuma cortina, sem nenhum muro de separação, mas Jesus Cristo veio reconciliar, veio possibilitar a reconciliação nossa com o Deus Santo, o Deus puro e o Deus perfeito. Se você ainda não tem certeza se você foi ou não justificado por Jesus, pare por alguns momentos, agora mesmo aí, né, depois desse vídeo. Pare, fale com Ele, abra o seu coração para Deus, Ele está aí com você neste momento. Então fale com Ele, mostre que você precisa de Jesus, precisa que Ele substitua você, que você aceita esse sacrifício que Ele fez por você, que você crê que a salvação só é possível através deste sacrifício. Fale isso para Ele, convide a Jesus para entrar no seu coração e reinar sobre a sua vida. Entregue a Ele
a direção dos seus dias. E se você entendeu essa mensagem, entendeu que Jesus Cristo é o único caminho que pode nos levar até Deus, entendeu essa revelação através desse cenário lindo que é o tabernáculo. Deixa aí nos comentários a sua experiência, compartilhe o que você sentiu, pode deixar também aí suas dúvidas, suas curiosidades, seus apontamentos e na medida do possível a gente vai respondendo. Então que a graça de Jesus Cristo, a presença de Deus e a revelação do Espírito Santo seja aí com você no seu coração. E até a próxima. Pastora Márcia. Deus te abençoe, pastor. Agora, yala, yala. Yala, yala. Deus te abençoe, minha querida. Sua geração. Todos os teus queridos, todas as coisas. Que Deus só está trazendo para a luz.